Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da Epístola aos Hebreus. Falamos de Jesus, o Filho, como o unigênito do Pai. E agora nós vamos falar de Cristo, do Filho, como o primogênito de Deus, o primogênito do Pai. Nós estamos lendo Hebreus, capítulo 1, do verso 4 em diante, e diz assim: tornando-se mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, e eu serei seu Deus, e ele será meu Pai? Nós vimos desse texto nos vídeos passados, e o versículo 6, o qual nós vamos estudar hoje, diz assim: E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Glória a Deus. Nós vamos estudar então o versículo 6, certo? Jesus é o primogênito. Quando diz que Jesus é o primogênito, a Bíblia está querendo dizer que ele é o herdeiro de todas as coisas, viu? Uma das características que nós estudamos no versículo 3, que ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos e como herdeiro ele é o primogênito de Deus, ele é o que herda todas as coisas. Veja que no Antigo Testamento o primeiro filho, o primogênito, era aquele que herdava todas as coisas de seu pai. Veja, Cristo é o primogênito de Deus e por isso ele é o herdeiro. O versículo 6 diz: E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Veja que Jesus foi gerado filho único, filho unigênito. Ele foi eleito no céu como filho unigênito antes da fundação do mundo. Ele foi nascido como filho unigênito de Maria e do Espírito Santo, o homem e o Espírito Santo. Por isso é o unigênito. Mas agora, nesse texto, nós estamos estudando hoje o versículo 6, diz assim: E outra vez, ou seja, sugestionando uma segunda vez, e outra vez, introduziu no mundo. Então veja que agora a palavra não é gerou, mas é introduziu. Introduziu tem o sentido de trazer a algum lugar, de colocar em algum lugar. Então no primeiro versículo aqui, no versículo 5, diz que ele foi gerado. E agora no versículo 6, diz que ele foi introduzido. Ele foi gerado como único e ele foi introduzido como o primogênito. Então ele foi introduzido na terra pela ressurreição como o filho primogênito de Deus. Ele foi gerado na terra por Maria e o Espírito Santo como filho unigênito. Então veja a diferença, que agora ele é introduzido, não gerado. Ele é gerado o unigênito e ele é introduzido o primogênito. Então ele é introduzido primogênito pela ressurreição. Ele é gerado como único e introduzido como primogênito. Então, quando ele se tornou primogênito? Nós já vimos quando ele se tornou o unigênito, na reunião que existiu antes da fundação do mundo, e ele foi eleito o cordeiro morto antes da fundação do mundo, e ali ele foi elegido o único filho de Deus, o unigênito, e ele se tornou o unigênito no seu nascimento, certo? Agora, quando ele se tornou o primogênito? Na ressurreição, certo? Então ele foi introduzido no mundo pelo Espírito e pela palavra. Ele foi gerado pelo Espírito e pelo homem. Ele foi gerado pelo Espírito de Deus e por Maria, certo? E agora ele é introduzido
no mundo pelo Espírito e pela palavra. Ele ressuscitou pelo Espírito e pela palavra. Ele foi introduzido pelo Espírito e pela palavra de novo na terra, no mundo. Ele foi gerado na terra pelo Espírito e por Maria para ser o unigênito de Deus, e agora ele é introduzido no mundo pelo Espírito e pela palavra. Nós vemos que a ressurreição então o fez tornar o primogênito de Deus. Romanos capítulo de número 4, verso de número 25, é um dos textos mais curtos que existem, mas que tem um significado extraordinário. Diz assim: o qual foi entregue por nossos pecados, ou seja, ele foi para a cruz por causa dos pecados, ele morreu por causa dos pecados, certo? Ele morreu para resolver a questão dos pecados, tanto o pecado original quanto os pecados da carne, os pecados praticados, e ressuscitou para a nossa justificação. Então olha, o texto tão pequeno diz que a cruz e a morte é por causa dos pecados, e a ressurreição tem a ver com a nossa justificação, de nos tornar limpos, de nos tornar justos diante de Deus. Então veja que a ressurreição dele é para ele ser o justificador de todos aqueles que creem. Ele é o justo e o justificador, certo? Olha só, ele foi então morto, né, na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, né, como nós vemos pelas escrituras sagradas. No livro de Atos, no capítulo de número 2, no verso de número 24, vai dizer assim: o qual, porém, Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não podia reter ou não podia conter a Jesus, porque Jesus morreu como unigênito do Pai, mas quando ressuscitou como o primogênito. A morte não pôde segurar o unigênito de Deus, e quando o unigênito de Deus voltou à terra, foi introduzido, ele se tornou o primogênito de Deus, o primogênito de todas as coisas. Agora nós vamos aqui nos escritos de Paulo, no livro de Efésios, no capítulo de número 1 e no versículo de número 19, nós vamos ver aqui o que Paulo está falando a respeito disso. Efésios 1, 19 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder em nós, que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-os assentar-se à direita nos céus. Então veja que o poder de ressurreição, essa suprema grandeza do poder de Deus, está operando em nós hoje na igreja, mas operou em Cristo. Então o poder de Deus, o Espírito e a palavra que operam em nós hoje, operou em Cristo. E o que fez com Cristo? Ressuscitou dentre os mortos, fazendo assentar-se à direita de Deus. E esse poder está agora em nós, fazendo a mesma coisa. Nós temos a vida da ressurreição, nós fomos ressuscitados com Cristo, e nós vamos ter o mesmo destino que Cristo teve, assentados à direita de Cristo e à direita de Deus. Então veja que está falando aqui que ele ressuscitou, e ao ressuscitar ele foi introduzido no mundo como o primogênito, certo? Ele foi colocado como o primogênito. Então nós estamos falando aqui, muito claro para você, que foi o Espírito e a palavra que ressuscitou a Cristo, que introduziu Cristo no mundo novamente, agora não mais apenas como o unigênito, mas agora como o primogênito, certo? Então nós vamos ver aqui em Romanos
Romanos no capítulo de número 8, certo? O Espírito Santo ressuscitando a Cristo, dizendo aqui que o Espírito ressuscitou a Jesus. Romanos 8, 11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então veja, se o Espírito daquele, o Espírito de Deus, né, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em nós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também vivificará vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Então veja que a parte A do versículo, que é a que eu quero comentar aqui, diz que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então veja, Jesus foi introduzido, ressuscitado, voltou à vida novamente, foi introduzido novamente à terra. Ele havia saído da terra para o Hades, como nós vimos em Atos 2, 24. Ele foi para as regiões da morte, porém o Espírito de Deus o trouxe à vida. Romanos também, no capítulo 1, no verso de número 4, vai estar falando assim, olha só: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, pelo Espírito de santificação, pelo Espírito que é santo, pela ressurreição dentre os mortos. Foi o Espírito o agente que conduziu Cristo novamente ao mundo, introduziu Cristo novamente ao mundo, o tornando o primogênito de Deus, o primeiro de todos agora. Então nós falamos aqui que ele foi introduzido como primogênito na ressurreição, e a ressurreição foi uma obra do Espírito da palavra. Nós já falamos do Espírito, agora vamos ver algum texto aqui que diz da palavra, que foi a palavra que trouxe Cristo de volta também. Então nós, Atos, capítulo de número 26, versículo 22 e 23, vai dizer assim, mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço testificando, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer, isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, anunciar a luz a este povo e aos gentios. Veja que esse texto ele é maravilhoso, hein? Ele diz que os profetas e Moisés disseram o que ia acontecer, ou seja, a palavra já estava dizendo o que ia acontecer, a palavra já estava autorizada, a palavra liberada de Deus, o Logos vivo de Deus, o Rema vivo de Deus estava liberado já pelos profetas e Moisés a dizer que Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição, ou seja, porque ele é o primogênito, ele é o primeiro a ressuscitar. Ele é o primeiro a ressuscitar nesses moldes aqui, ressuscitar pelo Espírito e pela palavra. Veja que 1 Coríntios, capítulo de número 15, vai estar nos dizendo assim, 1 Coríntios 15, 4, diz assim para nós: foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja que o capítulo 15 fala da ressurreição dos mortos, e esse texto está falando de Jesus. E olha só o que Paulo diz para a igreja aqui, os Coríntios, que ele foi sepultado, ou seja, ele morreu, foi colocado no sepulcro, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, as Escrituras ressuscitaram a Cristo, porque as Escrituras tinham testificado de Cristo, a palavra liberada de Deus estava autorizada a tornar Cristo a viver. Então veja que Paulo poderia ter escrito assim aqui, foi sepultado, segundo o relato dos apóstolos, segundo o que todos viram, e ressuscitou ao terceiro dia, porque os apóstolos viram, 500 irmãos viram. Mas não, ele diz segundo as Escrituras, porque estava predito nas Escrituras que isso iria acontecer. Veja então que foi o Espírito de Deus e a palavra que trouxe Jesus
de volta, que introduziu, colocou na terra novamente para ele ser o primeiro da ressurreição e o primeiro a ressuscitar desta maneira. Vemos também aqui em Mateus, capítulo de número 16, o próprio Cristo aqui, Mateus 16, número 21, o próprio Jesus dizendo assim, desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Veja que o próprio Cristo liberou a palavra que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Agora olha só, nós temos no livro de Marcos também mais um texto dizendo a mesma coisa praticamente. Olha, Marcos 9, 9, Marcos 9, 9. Quando desceram do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém contasse o que viram, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então Jesus se glorificou no monte, apareceu Moisés e Elias, veio a voz que disse, é só Jesus, Moisés e Elias está fora. E quando Jesus descia, disse, não contem para ninguém, até que eu ressuscite ao terceiro dia. Veja Cristo de novo, dizendo aos discípulos que ele ressuscitaria. Agora o Evangelho de João também vai nos falar, o Evangelho de João no capítulo 2, no Evangelho de João no capítulo 2, no verso de número 19, diz assim, Jesus respondeu-lhes, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei, falando que ele iria morrer, o templo derrubado, e depois ele ia levantar o templo, ressuscitar. Então veja que nós vemos aqui os relatos da palavra sendo liberada da ressurreição. Então veja que Cristo foi introduzido no mundo, certo? Pelo Espírito e pela palavra. E nós vemos esses textos aqui todos falando isso. Então ele foi o primeiro a ressuscitar pelo Espírito e pela palavra. Ele foi o primeiro entre os mortos. Ele é o primogênito, como nós lemos aqui em Atos, no capítulo 26, 23, dizendo que ele é o primeiro da ressurreição. Como nós vimos aqui em Atos 26, 23, que ele é o primeiro, ele é o primogênito, ele é o primeiro da ressurreição. E em Colossenses, capítulo 1, verso de número 18, vai estar falando assim, ele é o cabeça do corpo, Jesus é o cabeça da igreja, certo? É o princípio, é o primeiro, certo? E o primogênito dentre os mortos. Ele é o começo da igreja, ele é o começo da salvação, ele é o começo de todas as coisas e ele é o primeiro dentre os mortos, ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou pelo Espírito e pela palavra. Ele é o primeiro dessa raça de remidos, ele é o primeiro dessa raça de introduzidos, ele é o primeiro dessa raça de filhos, ele é o unigênito do Pai na obra, ele é o unigênito do Pai na natureza e na posição, e ele é o primogênito de Deus na ressurreição, porque ele é o primeiro a ser ressuscitado pela palavra e pelo Espírito, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus em tudo está na frente, está na preeminência. Então veja que Jesus, ele se tornou o primogênito na ressurreição. Então todas essas informações são importantes para o próximo vídeo, que nós vamos entender melhor muitas coisas. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!